E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. Antes de começar o vídeo, queria pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e seguir minhas redes sociais, estão aqui embaixo na descrição. Bom, no vídeo de hoje eu queria falar com você a respeito da história de Jó. Recentemente na minha igreja teve um culto de jovens e foi pregado sobre reações, como nós reagimos às circunstâncias da vida. E ouvindo essa pregação eu também me lembrei também da história de Jó, mas no finalzinho, no capítulo 42, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem eu sei que tu podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o seu conselho? Por isso falei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus olhos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E eu acho muito interessante dessa reação de Jó, porque ele passou por muitas coisas, né? Tudo foi tirado da vida dele. E ele se aproveitou dessas circunstâncias e a partir delas ele pôde reconhecer ele pôde de fato conhecer quem era Deus. Se a gente voltar lá para o início da história de Jó, quando o diabo vai perguntar para Deus, pedir a permissão de Deus para tocar na vida de Jó, lá no início diz assim que Jó era segundo o coração de Deus. Então o diabo fala para Deus: ele é assim porque ele tem uma vida boa e porque ele tem tudo. Se as coisas deles forem tiradas, ele deixaria de ser segundo o coração de Deus, ele deixaria de seguir os princípios de Deus. E como muitos conhecem a história de Jó, não foi isso que aconteceu, ele foi provado de certa forma. E mesmo assim, no final de tudo isso, ele disse: Ei, agora, antes meu ouvido ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te conhecem. E é muito interessante isso, porque ele se aproveita, ele entende que as circunstâncias que lhe foram permitidas que ele passasse serviu como um processo para que ele entendesse e conhecesse mais de quem Deus era na vida dele. E eu acho muito interessante hoje, porque como nós temos reagido às coisas da nossa vida hoje, como nós temos de certa forma agido no nosso falar, no nosso pensar. E será que nós temos aproveitado dessas circunstâncias para conhecer mais de quem Deus é? Recentemente eu citei uma passagem de Tiago, em Tiago no capítulo 3, que diz assim, a partir do versículo 13, diz assim: Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Sabe quais têm sido os nossos frutos em meio às circunstâncias da vida? Quais têm sido os nossos frutos onde, num mundo que nós precisamos de fato nos posicionar e direcionar as pessoas com a nossa vida para a direção de Jesus? Como de fato nós temos agido? Porque sabe, a sabedoria do mundo, como diz aqui, ela é perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, de fato, ela confunde as coisas do mundo. Que nós venhamos ser sábios no nosso entendimento. Que nós venhamos aproveitar das situações da vida para mostrar quem Jesus é através do nosso testemunho, através dos nossos frutos. Porque a mesma Bíblia diz que nós falamos daquilo que nosso coração é cheio, do que nós temos falado, como nós temos agido. Sabe, que nós venhamos refletir e pensar duas vezes antes de agir. Que a gente venha pensar e refletir se o que eu faço hoje, se fosse Jesus no meu lugar, se ele faria o mesmo. Se ele teria a mesma reação quando alguém nos ofendesse, se ele teria a mesma reação quando nós sofrêssemos perseguição, se ele teria a mesma reação quando de alguma forma nós nos sentíssemos confrontados por algo ou por alguma verdade que o mundo tenta nos impor. Como Jesus agiria no nosso lugar? Sabe, é esse o nosso pensamento que precisamos carregar. Um pensamento de quem é sábio e de quem recebe essa sabedoria que vem do alto. E que assim como Jó, nós venhamos aproveitar das situações de dificuldade da nossa vida para nos aproximar e conhecer mais de Deus. Porque por muitas vezes Deus nos permite ser tirado da nossa zona de conforto para que a gente venha buscá-lo cada vez mais. Que nós venhamos fazer do nosso lar, do nosso
no nosso lugar onde nós descansamos, um lugar onde nós possamos meditar na palavra de Deus e conhecer mais de quem Ele é. Que nós possamos caminhar sempre nesse entendimento e nessa busca constante de estar cada vez mais próximo de Deus, mais próximo das tuas verdades, mais próximos do seu amor, mais próximos ao ponto de que nós estejamos ligados e conectados com o coração de Deus. Sabe, recentemente eu até estava refletindo sobre a história de Enoque. E eu acredito que o coração de Enoque estava tão ligado com o coração de Deus, que Deus o tomou para si. Sabe, que nós venhamos ter essa intimidade a tal ponto com Deus, que nós venhamos caminhar lado a lado com Deus. E que o nosso pensamento, o nosso entendimento, os nossos princípios, os nossos valores venham estar aliados com o coração de Deus e com aquilo que Ele nos deixou para nós, que é a palavra dele. E que nós possamos de fato ser luz aqui na terra, assim como Ele foi, como um exemplo e referência perfeita para nós. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Queria pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seguir minhas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. Também queria pedir para você compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que você sabe que talvez precise ouvir essa palavra. E muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.